Muito bem, pessoal. Vamos para o último bloco, então, do nosso crime de stalking, nosso crime de perseguição. Agora, para fechar, então, esse crime, que é um crime novo, né, de 1º de abril de 2021. Vamos lá, então, pela Lei 14.132 de 2021. Causas de aumento de pena. Toda vez que a gente falar de causas de aumento de pena, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa, pessoal, tá? Sempre temos que lembrar de uma coisa. Elas incidem na terceira fase da dosimetria. Então elas podem fazer com que a pena máxima ultrapasse o máximo. Isso pode acontecer. Pode ser que aquela pena máxima de 2 anos vá para 3 anos, por exemplo. E aí o crime, que era de menor potencial ofensivo, ele passe a ser um crime de médio potencial ofensivo, não permitindo mais a transação penal, permitindo apenas a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não vai ultrapassar 1 ano, certo? Então a gente tem que cuidar isso. É a terceira fase da dosimetria. Bom, as causas que aumentam a pena estão nos incisos 1 e 2, contra criança, adolescente ou idoso. Criança, lembrando sempre, é até 12 anos incompletos. Adolescente é até 12 anos completos ou 18 anos incompletos. Idoso é acima de 60 anos. Cuidado! Para incidir o aumento de pena, olhem o que eu vou dizer para vocês. Para incidir o aumento de pena, o agente tem que saber da condição da vítima. Saber que é criança, saber que é adolescente, saber que é idoso. Porque se não souber, a gente estaria aplicando algo no Brasil que é proibido, chamado de responsabilidade penal objetiva. Certo? Cuidem em relação a isso. Então tem que saber da condição da vítima. 2. Contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Aqui a gente tem um problema, pessoal, tá? Primeiro, que a bancada moralista do Planalto, né, ela jogou mal aqui. E aqui se repetiu. Sexo feminino não seria o ideal. O ideal seria gênero. Porque como é que vai ficar agora a questão do transexual? Isso aí vai ter que ser discutido. A lei fala sexo feminino. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela fala em gênero. Aqui fala em sexo feminino. Certo? Então, por razões da condição de sexo feminino, nas condições do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, que são as condições do feminicídio, né? Certo? Então lembrem, a lei fala sexo feminino. O correto deveria ser em razão de gênero. Outro erro, pessoal, eu já acabei botando aqui, peguei do Código Penal para ajudar vocês.
Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Professor Guilherme de Souza Nutti já deixou bem claro, esse E não é E, é OU. Não precisa ser os dois, não precisa ser violência doméstica e familiar, certo? Não precisa ser e familiar, basta ser violência doméstica ou familiar, certo? Um dos dois já é suficiente para que haja aqui condição de sexo feminino. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ora, pessoal, é aquela situação, é a sensação de superioridade que o homem tem em relação à mulher, certo? Essas situações aqui vai aumentar a pena no crime de perseguição. Detalhe, mulher, homem, não tem aumento de pena. Homem não tem aumento de pena. Cuidem isso, certo? Se a perseguição for contra homem, nós vamos ter o tipo penal básico. Nós não vamos ter o tipo penal, certo? Majorado. Majorado só contra a mulher. Temos ainda uma terceira situação. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Chamamos isso de crime acidentalmente coletivo. Por quê? Porque não é um crime de concurso obrigatório. O crime de perseguição ele pode ser praticado por uma pessoa apenas. Mas acidentalmente, eventualmente, ele pode ser praticado por mais de uma pessoa. Por 2, por 3, por 4. Mas por uma também basta. A gente chama isso de crime também uniplurissubjetivo, certo? Ou com o emprego de arma. Só que vocês têm que cuidar. Porque embora diga com o emprego de arma, não basta o emprego de arma. Tem que haver o uso. Ou o uso efetivo da arma, certo? Ou o porte ostensivo. O que é o uso efetivo? Apontar a arma. O que é o porte ostensivo? Deixar claro que está com a arma na cintura, por exemplo. Certo? O que é uma arma por direito penal? É tudo aquilo usado para ataque e defesa. Arma própria, por exemplo, é aquela feita exclusivamente para ataque e defesa. O que é arma imprópria? É aquela que não foi feita para ataque e defesa, mas pode servir para isso. Por exemplo, uma serra. Uma serra serve para cortar madeira, mas ela serve também para matar uma pessoa? Serve. Então ela entra aqui, certo? Entra aqui. Arma branca. Arma branca, meus amigos, ela pode ser própria, certo? Como um punhal. E ela pode ser imprópria, como uma faca de cozinha. O que importa aqui é que não necessita ser arma de fogo. Não necessita ser arma de fogo. A lei só fala emprego de arma. Certo?
uso efetivo, movimento ostensivo, arma branca própria, arma branca imprópria, pouco faz, pouco importa. Tudo isso aumenta a pena. Olhem o que eu botei em azulzinho aqui, pessoal. Porte ilegal de arma de fogo e estatuto, ficou aqui mal, né? Ficou aqui mal. E estatuto do desarmamento. Vamos supor que um indivíduo tenha porte legal da arma de fogo. Bom, se ele tem porte legal, o crime dele vai ser só perseguição. Só perseguição. Eu não vou discutir outra coisa, porque o porte dele é legal. Então eu não preciso discutir outra situação. Eu não preciso discutir porque é direito dele ter o porte da arma. O problema é quando ele tem o porte ilegal da arma e o estatuto do desarmamento e ele pratica perseguição com isso. A discussão que há é a seguinte: será que o porte legal de arma absorve pelo princípio da consunção o crime de perseguição? Ou melhor, será que o crime de perseguição, será que o crime de perseguição absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo? Busquei opiniões de colegas, busquei alguns artigos, li algumas coisas. O que eu mais tinha visto é o seguinte, as opiniões, tá? As opiniões eram o seguinte: se esse sujeito, no mesmo contexto fático, porta a arma de fogo para perseguir, stalkear, ele responderia só pela perseguição. Só pelo stalker. E o porte ilegal de arma ficaria, na verdade, absorvido. Me permita discordar. Com todo respeito, me permita discordar. Por alguns motivos. Em primeiro lugar, vítimas diferentes. Certo? Segundo lugar, bens jurídicos diferentes. Estatuto do desarmamento, porte ilegal de arma de fogo, é crime contra a segurança pública. Perseguição é crime contra a liberdade individual. Então os bens jurídicos são diferentes. Não tem como um absorver o outro. Segundo motivo, a perseguição ela não tem força para absorver o porte ilegal de arma. O porte ilegal de arma, de uso permitido do artigo 14, tem pena de 2 a 4 anos. O uso permitido de arma de fogo de uso restrito tem pena de reclusão de 3 a 6. O uso de arma de fogo de uso proibido é crime hediondo. Como é que eu vou absorver esses crimes por um crime de perseguição que a pena é de 6 meses a 2 anos? Então aqui, pessoal, nós vamos ter CFO, concurso formal obrigatório. Se o indivíduo usar uma arma para perseguir, ele vai responder pelos 2 crimes. Ele vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo, do Estatuto do Desarmamento, e vai responder também pelo crime de perseguição. Ele responderá pelos 2 crimes, pelos 2 delitos. Certo?
Ação penal. Aqui está. A ação penal, amigos, o legislador escolheu que seja pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, isso é uma condição de procedibilidade. O ofendido, ele vai ter que chegar na delegacia ou ao Ministério Público e dizer que quer a investigação, que quer a ação penal. Por quê? Porque envolve a sua privacidade. Talvez a vítima não queira se envolver mais nisso. Talvez a vítima não queira ter a sua intimidade exposta. Talvez a vítima não queira. Talvez ela queira. Talvez ela vá lá, represente e o Ministério Público atue. Mas ela não tem essa obrigação. Então, se ela representar, o Ministério Público vai atuar. Se ela não representar, dentro do prazo de 6 meses, o Ministério Público nada poderá fazer. A polícia nada poderá fazer. Certo? Agiu bem o legislador aqui? Agiu bem. Agiu bem porque envolve privacidade, certo? Envolve autodeterminação, envolve tudo aquilo que diz respeito à intimidade de uma pessoa. Concurso material obrigatório. Aqui diz assim, meus amigos: as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o indivíduo perseguir a vítima e estuprá-la, ele vai responder pela perseguição e pelo estupro. Se perseguir e matar, responderá pela perseguição e pelo homicídio, certo? Tudo que decorrer da perseguição, ele responde também. Então o juiz vai fazer a individualização da pena da perseguição. Dando um exemplo. Perseguição. 6 meses a 2 anos. Ele individualiza, põe 1 ano. Gerou lesão grave. A pena 1 a 5 anos. O juiz aplicou 3 anos. As penas serão somadas, ao todo, sua pena é 4 anos de reclusão. Aqui está. Certo? Cuidem esse detalhe aqui. Até porque, meus amigos, não é preciso que a perseguição resulte algum resultado naturalístico, tá? Mas pode ocorrer. E se ocorrer, ele vai responder também por essas consequências que ele veio a praticar. Competência. Competência, pessoal. Competência. Regra geral, Justiça Estadual. Aliás, toda regra geral é Justiça Estadual, não é verdade? Regra geral, Justiça Estadual. Está aqui. Mas por que eu falo regra geral? Porque nós temos exceção. Nós vamos ter situações em que a competência será da Justiça Federal.
A Justiça Federal vai processar e julgar o crime de stalking, o crime de perseguição. Quando isso vai acontecer? Primeiro, cyberstalking, artigo 109, inciso 5 da Constituição de 88. Crime transnacional, convenção para punir e erradicar, certo, a violência contra a mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará. Como o Brasil é signatário, o Brasil então aqui precisa combater. Imagina então uma perseguição do Brasil contra uma mulher na Argentina via web, via rede mundial de computadores. Nesse caso, nós vamos ter a competência da Justiça Federal, como vocês estão vendo aqui. Bom, repressão uniforme. Repressão uniforme se dá quando é preciso, o auxílio mútuo da Justiça Estadual e Federal para a repressão, para essa repressão uniforme que geralmente é para atacar os casos de misoginia. Nesse caso também a Justiça Federal vai ser competente para processar o crime de perseguição e de stalking. Certo? E assim, amigos, a gente fecha a nossa aula de perseguição, de stalking. Eu queria agradecer, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, dá o like se curtiu, ativa aí, meus amigos, ajudem, quero chegar a 30 mil inscritos em 2021. Dá essa força para amigo aqui. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.